Oi, meu parceiro da fé, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o pastor Marcos Deco e ele vai passar uma mensagem para você. Espero que você receba de coração aberto. Amém? Amém. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, no seu horário que você vai ouvir esse vídeo, ouvi-lo. Mas eu tenho uma palavra da parte do Eterno e foi baseado naquela que eu ouvi. Foi semana passada que você enviou para mim. Sim. Aquela palavra, ela mexeu comigo e mexeu no sentido de dar uma continuidade. Amém. Porque é muito importante a gente sair do Egito. Sim. É muito importante sair do Egito. Eu acho de extrema importância, mas eu acho de extrema importância ainda mais do que isso. Vou ler um texto e logo em seguida eu vou estar trazendo algumas reflexões sobre esse texto para vocês. E aí vocês vão entender bem o que eu quero dizer. Texto de Êxodo capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma descendente da tribo da mesma tribo. A iluminação aqui não está boa para ler, vou mudar um pouquinho. A mulher concebeu e deu à luz a um filho. Vendo que ele era formoso, o escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo mais, tomou um cesto de juncos e o revestiu de betume, piche, então pôs nele o menino e largou entre os juncos à beira do rio. Bom, daí para frente todo mundo conhece a história, acho que você conhece bem a história. Nós sabemos que a filha de Faraó achou o menino e criou o menino. Mas o que eu quero enfatizar aqui? Primeira coisa, mentalidade. Paulo nos escreve em Romanos 12, ele diz que nós temos que ter uma mente transformada, uma mente renovada. Sim. E eu meditando no que você falou e meditando nos textos bíblicos acerca desse assunto, eu cheguei à seguinte conclusão. Primeira coisa, Moisés nasce escravo, mas ele só fica 3 meses escravo. Depois ele parte para uma vida livre. Moisés cresce livre, fica 40 anos livre. Se a gente voltar, só para fazer uma pequena parafrase, José nasce livre, cresce livre e torna-se escravo no Egito. Sim. Fazendo um paradoxo das histórias. É como se José fosse o oposto nesse caso. Pois bem, eu quero dizer para vocês que Moisés tinha uma mentalidade livre. Isso faz toda a diferença. O povo do Egito saiu do Egito, mas eles tinham uma mentalidade de escravo. Eles tinham uma mente de escravo. Meu irmão, quando você, estando livre, tem mente de escravo, você é preso. Não adianta sair do Egito e levar, manter, cultivar. E quando eu digo cultivar, eu estou dizendo que eles pensavam: eu quero as coisas do Egito. Era muito melhor que eu estivesse no Egito. Ainda que escravo. Ou seja, para eles era bom ser escravo. Porque eles nasceram escravos, viveram escravos. Eles não experimentaram até então a liberdade. Sim. Agora Moisés é o contrário. Moisés nasceu escravo, 3 meses escravo, daí a pouco vai para a casa da filha de Faraó, é criado como livre, mentalidade livre, sai do Egito, vai morar com o sogro, com aquele que futuramente, posteriormente seria o seu sogro, já com a mentalidade livre. Ele não tinha dificuldade, ele não sentiu saudade do Egito. Por quê? Porque ele era livre, ele podia ir e vir. Então ele se estabeleceu 40 anos com seu sogro, livre. Quando que ele voltou e por que ele voltou? Ele voltou 40 anos depois porque foi um chamado de Deus. Eu imagino que se Deus não tivesse chamado, ele nem teria voltado. Sim, verdade. Por quê? Porque a mente livre não te leva ao seu passado. A mente presa te mantém no seu passado. Quantas pessoas passam por situações e essas situações o aprisionam de tal forma que elas não conseguem progredir? E quando eu digo progredir, eu estou falando de alma. Por fora podem estar rindo, podem estar prosperando, podem estar conquistando, mas elas não conseguem por dentro alcançar a plenitude do Evangelho. Aquilo que Yeshua chamou em João 10:10 de vida abundante. Humanamente, ao redor, eles têm de tudo. Mas o interior deles está morto. Por quê? Porque a mente está escravizada. Porque não tem uma mente como a de Moisés. Então, queridos, muito mais importante do que sair do Egito é deixar que o Egito saia de você. É tirar o Egito, é tirar o tempo passado. Por exemplo, eu nos meus tempos de Egito eu fui preso nas drogas.
Mas isso não surte mais efeito nenhum sobre a minha vida. Por quê? Primeiro porque eu saí do Egito. E logo em seguida, no deserto, Deus tirou o Egito de dentro de mim. Então é necessário esse operar de Deus. Tem que permitir esse processo, né? Precisa desse processo. E eu até fico imaginando que de repente por isso eles morreram no deserto. Porque dos que saíram do Egito, somente 2 entraram. Por que eles morreram no deserto? Porque tem que morrer. Tem que morrer. Tem que morrer. É morrendo para nós mesmos que eu vou ser livre. É trazendo sobre mim, sobre nós, a morte do Mashiach, é que eu vou ser livre. Paulo escrevendo, ele diz assim, não vivo mais eu, mas o Mashiach e Yeshua vivem em mim. Então se eu não morrer, como aquela geração dos 40 anos no deserto, se eu não morrer para mim mesmo, dificilmente eu vou ser livre. Dificilmente eu vou ser livre. Por quê? Porque são muitas amarras. E porque Satanás ele continua trabalhando para que você permaneça preso. Você vai ver os escritos de Paulo em Gálatas, ele fala assim, por que vocês voltaram à escravatura, à escravidão? Porque nós temos a tendência a nos libertar, a achar uma porta, abrir, entrar e de repente querer voltar. Me faz lembrar uma pergunta que me foi feita uma vez. Alguém me perguntou por que o Mar Vermelho fechou. Por que ele abriu e por que ele fechou? A resposta é muito simples. Ele abriu para o povo passar. E ele não fechou para matar o povo do Egito. Não era essa a intenção. Se eles tivessem ficado na margem do outro lado, teria só fechado. O mar fechou, meu querido, para que nós não voltássemos. Porque Deus sabia que eles queriam voltar. Deus sabia que nós vamos sempre querer voltar. Sempre vai ter uma peguinha lá atrás. Por isso que eu preciso morrer. Por isso que é preciso morrer. Porque essa peguinha, essa marra, esse pequeno laço que nos foi dado no Egito, ele vai fazer de tudo para permanecer. Então precisamos morrer para nós mesmos. Pedir ao Eterno que feche o Mar Vermelho. Todas as vezes que nós tentarmos voltar. E quando eu estou dizendo tentar voltar, isso infelizmente é natural. Há momentos, há dias na vida da gente que a gente quer voltar. Há dias na vida da gente que está tudo turbulento, está tudo difícil, a tempestade está batendo, parece que o barco vai naufragar. Mas hoje eu quero te dar uma palavra de esperança. O mar fechou, não tem como voltar. E o Senhor está no barco. Não vai naufragar. Essa tempestade não é para naufrágio. Essa tempestade é para aprendizagem, é para crescimento, é para que você entenda, para que eu entenda, para que você entenda que o Senhor está no barco. E a gente vai preocupar por quê? É simplesmente navegar e deixar que o Espírito do Senhor nos leve, nos conduza. Pronto, simples, fácil e objetivo. Precisamos entender que uma mente livre nos leva à liberdade. Uma mente cativa nos mantém em cativeiro. Ainda que você esteja viajando para lá e para cá, ainda que você seja líder de louvor, pregador, pastor, crente, não crente, não importa. A mente precisa ser livre. E é isso que é importante, o resto é consequência. Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço pela sua mensagem de hoje. Amém. Espero que vocês aí que estão vendo recebam essa mensagem, essa palavra com o coração aberto e não se prenda, né, às coisas que Deus quis que você deixasse para trás, né, assim como o pastor falou. Eu agradeço por você estar assistindo o nosso vídeo, peço que você deixe o seu like, compartilhe e nos ajude a chegar até mais pessoas, a mais lares. Amém? Que Deus te abençoe e um grande abraço.